da Comissão de Inclusão Social, Mulher e Diversidade da Associação Brasileira de Imprensa. É a primeira de 2022, que em pleno século XXI tem ainda como tema a discriminação, a violência, o preconceito contra a mulher. A mulher é mais frágil, é por isso que ela apanha mais e ganha menos. Serpente, víbora, diabólica, dissimulada, a mulher encarna várias versões há muitos séculos. Eclesiastes dizia que não há cólera mais violenta que a das mulheres. Mais vale habitar entre leões e serpentes do que viver com uma mulher colérica. Bom, hoje é o dia delas. E para desvendar esse rolo de rendinhas e cetim que se transformou em umas redes poderosas, como o Me Too, Chega de Assédio, Meu Primeiro Assédio, Chega de Frufru e etc., nós convidamos a filósofa, escritora, artista plástica, política, a gaúcha Márcia Tilbury, que está autoexilada em Paris, onde ela trabalha na Universidade Paris 8, Vincennes Saint-Denis. Ela foi embora por ter sido ameaçada de morte por suas posições políticas e por ter medo. A Márcia diz que só volta quando o Brasil voltar em si. A Márcia publicou mais de 25 livros como autora ou organizadora nas áreas de filosofia, romance e feminismo. Nós também convidamos a pós-doutora em antropologia pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, Ana Cristina Bentes, linguista e professora da Unicamp, com vários trabalhos publicados na área de sociolinguística e análise do discurso. A Ana participa do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp, e pesquisa as práticas de linguagem feminista nas mídias digitais. Bom dia, meninas. Eu quero perguntar, vou começar com a Márcia, para saber exatamente o que levou você a deixar o Brasil e quando. Norma, obrigada por esse convite, prazer estar aqui com a Ana também, prazer de encontrar vocês, de poder bater esse papo sobre assuntos tão difíceis e complexos. Bom, há 2 semanas atrás, quando surgiu a defesa de um partido nazista por parte de um deputado eleito em 2018, chamado Kim Kataguiri, voltou à tona um vídeo de janeiro de 2018, que é o vídeo no qual eu me retiro de uma entrevista numa rádio no sul do Brasil. Esse vídeo tinha viralizado naquela época e agora viralizou novamente. Eu mesma fui surpreendida, porque eu já estava há 4 anos acostumada a ser perseguida, continuo sendo perseguida. É estranhíssimo falar isso, mas eu sou uma pessoa diariamente atacada e perseguida. Então, desde aquela época, surgiu uma campanha de difamação que envolve uma produção profissional de recortes e de material audiovisual contra mim. Há vários recortes de trechos de falas minhas que são utilizados pela extrema-direita, por deputados, por vereadores, por Bolsonaro, por seus filhos, por várias figuras. Eu acho, inclusive, que o Kim Kataguiri se aproveitou muito dessa criação de polêmica com uma pessoa conhecida, que era eu, talvez mais conhecida do que ele naquela época. E isso é uma tática, aliás, de usar um sujeito como inimigo e como alavanca. Então, eu fui construída, eu fui heterodenominada por essa gente de extrema-direita como sendo uma inimiga. E eu era uma professora, uma intelectual pública, uma escritora, que transitava pelo Brasil todo, sofrendo ameaças de morte. Eu acabava colocando em perigo pessoas outras que chegavam aos lançamentos dos meus livros. Por exemplo, o MBL invadiu todos os lançamentos de livros em 2018, dos quais eu participei. Eu estava lançando um livro, como escrevi muitos livros, todo ano eu lanço um livro, e naquele ano estava lançando um livro. Eles entravam nas livrarias, eles entravam armados, eles espancavam pessoas, e tem muita gente no Brasil que hoje em dia trata esse movimento como se eles fossem qualquer coisa, mas eles não são qualquer coisa, eles são uma articulação bem importante para a entrada do fascismo e do nazifascismo no Brasil. Então, eu saí do Brasil acossada, caçada,
com C cedilha, perseguida, caçada como uma bruxa, saí do Brasil, claro, esperando que as coisas não ficassem tão mal como ficaram. Eu Que ano esperava você poder saiu, voltar. Márcia? Que ano você 2018. 2018. saiu? Tá. Eu esperava que as coisas tivessem melhorado mais cedo, no entanto, elas não melhoram, e eu não pude mais voltar. E há toda uma mistificação, e eu tenho tentado desmanchar isso, mas é muito difícil. Há toda uma mistificação, porque, na verdade, eu vim para a França porque eu fui convidada por uma universidade francesa, considerando que a França defende existe uma defesa das universidades em relação a professores e pesquisadores de outras universidades pelo mundo afora. Então, eu vim para cá por conta dessa defesa que a França tem, uma defesa organizada de maneira estatal, não é apenas uma questão de governo, é uma questão de Estado, defender as liberdades acadêmicas. Foi por isso que eu vim para cá. Eu não escolhi vir para Paris. Se eu tivesse arranjado um emprego no Japão, eu tinha ido para o Japão. Se eu tivesse arranjado um emprego no Uruguai, tinha ido para o Uruguai. Mas acontece que quem me deu um emprego foi a França, porque é uma democracia consolidada. Então, eu vim para cá. Eu estou contando, é muita coisa e eu não consigo resumir em 5 minutos, mas, enfim, grosso modo, é isso que me aconteceu. Eu tive que sair do Brasil porque E a você minha falava, presença... sim, mas a sua fala era o quê? O que que foi tão... O que, Existem duas fórmulas de fake news que transitam. Em 2015, eu dei uma entrevista para acho que foi a TV Cultura, eu me lembro que tinha o Paulo Moreira Leite, até depois dei uma entrevista para ele sobre isso, tinha o Floresta Fernandes, e naquela época eles perguntaram assim, qual a sua opinião sobre não sei o quê? Eu disse, gente, eu não gosto de lidar com opinião, porque do ponto de vista, se eu exponho uma opinião, eu posso provar qualquer coisa absurda. Então, eu posso, por exemplo, provar uma coisa absurda do tipo, sei lá, eu posso provar que eu sou a favor do assalto, se eu quiser dar uma opinião. E aí eu comecei a fazer uma construção de um argumento em primeira pessoa, e aí tem uma hora que eu falo assim, e, por exemplo, eu posso justificar que eu sou a favor do assalto. Aí eu começo a falar como se eu fosse a favor de um assalto. Uma coisa assim, tipo, eu posso justificar que, do ponto de vista da violência do capitalismo, eu também posso ser a favor de um outro tipo de violência ou de uma violência derivada do capitalismo, num contexto do circuito do próprio capitalismo. E eu falei isso assim, e eles recortaram a frase, eu sou a favor do assalto. Então, isso virou um vídeo, eles produziram um vídeo profissional, esse vídeo, até onde eu pude chegar, foi um vídeo produzido em Porto Alegre, mas a gente não consegue saber exatamente quem foi que produziu essa distorção, produziu esse recorte e essa distorção. Fato é que esse tipo de desinformação, de fake news, de artefato não só da desinformação, mas da própria difamação, esse tipo de artefato ele é produzido e ele passa a ser repetido. Então, vejam só, uma matéria de 2015 é usada em 2018 e em 2021, dezembro, ela volta e ela começa, sem falar que ela nunca parou de circular, mas dezembro de 2021, ela volta a circular loucamente, está circulando em janeiro de 2022, ou seja, 4 anos depois, e circula e é usada por vereadores, deputados de extrema-direita que usam a minha imagem e aquela fala recortada para construir uma desinformação sobre o que é esquerda, sobre o que é PT. Se hoje, por exemplo, talvez o antídoto para esse tipo de coisa hoje, já que não existe direito, não existe justiça que possa resolver esse problema, o antídoto em relação a isso seria, por exemplo, eu me filiar num partido de extrema-direita e dizer, aí eu queria ver eles me atacarem, porque eles me atacam porque eu sou filiada ao PT, e se eu fosse filiada num partido de extrema-direita, talvez eles não pudessem mais me atacar, porque aí eu diria, gente, eu vim aqui fazer isso porque eu sou igual a vocês e estou defendendo o assalto, entendeu? Então, é uma coisa que o processo... Mas eles ameaçam você, de algum jeito? Ameaçam Sim, de então, morte? cada vez que um Carlos Bolsonaro solta essa fake news, eu recebo uma quantidade inacreditável de ameaças e outras, porque eles vivem numa eterna observação das minhas postagens no Instagram e no Twitter. Então,
Esses dias, por exemplo, eu escrevi, e na hora que eu estava escrevendo, saiu assim, qualquer erro, que eu esqueça uma vírgula, que eu bote uma palavra a menos ou a mais, eles vão lá e recortam, e aí eles começam a fazer difamação contra mim. Meu Deus. E isso, mas o que tem a ver? Tem a ver. E teve um dia, por exemplo, que eu fazendo uma palestra, eu falei, naquela época, sei lá, acho que foi em 2017, eu falei cu. Falei a palavra cu. Aí eu falei assim, mas existe uma história do cu na literatura. O Olavo de Carvalho falava em cu todo o tempo. E falava de um jeito ruim. Inclusive, ele escreveu um Twitter em 2015, em relação ao livro que eu escrevi. Ele escreveu assim, vou escrever um livro chamado Como Conversar com o Cu da Mãe da Márcia Tiburi. E aí eu nem dei bola para isso, enfim, minha mãe viu, ficou muito indignada. Minha mãe disse que o Olavo de Carvalho, num vídeo, me chamou de putinha. Minha mãe contou isso esses dias. Então, ele ficava, assim, tentando me conspurcar minha imagem, tentando me atacar, e eu nunca dava bola, porque eu achava que aquilo era absolutamente passageiro, e um idiota qualquer, mais um desses idiotas de extrema-direita. Bom, eu ouvi essas coisas, não dei a menor bola, não tentei desconstruir, nem me preocupei, tinha outras coisas para fazer. Mas o fato é que esse tipo de proposição cria um clima, cria uma afetividade que vem, que produz e reproduz, e incha e infla todo um grupo, toda uma massa de gente que vem contra você. Quando um odeia, ele convida os outros a odiar. Então, eu me tornei vítima real, concreta, de um ódio dos bolsonaristas. Eu não sei se eu sou tão conhecida na esquerda quanto eu sou conhecida entre os bolsonaristas. Mas, Márcia, isso sempre nas redes sociais, é isso? Isso nas redes sociais, sempre, claro, houve. Hoje em dia, ninguém mais sabe o meu telefone, tive que trocar de telefone. Ninguém sabe onde eu moro. Na universidade que eu dou aula, sei lá, assim, é uma coisa delicada, porque eu dou aula presencial. Mas tem épocas que eu faço um semestre sabático. Eu tenho medo, às vezes, de ir para a universidade. Eu prefiro dar aula pelo Zoom. Então, em 2018, eu recebi ameaças por telefone, ameaças por indicações, pessoas que vinham me dizer, ameaças por telefone. Eu tive invasão na minha casa, eu tive, entraram na minha casa quando eu não estava lá, deixaram todas as gavetas e portas abertas, como quem diz, manda um sinal, né? Tipo, nós estivemos aqui, podemos estar de novo. Não mexeram em nada, não roubaram nada, não levaram nada, não rasgaram meus livros, mas abriram todas as portas e todas as gavetas, e assim por diante. Então, no meu celular, por exemplo, eu recebia várias mensagens muito estranhas. Uma vez entrou um grupo inteiro, me colocaram num grupo inteiro, cheio de homens, tinha tipo uns 15 homens, todos sem camisa, e aparecia a foto do Bolsonaro com uma faca na frente. E aí eu fui introduzida nesse grupo, eu entrei no grupo, fiquei pensando, o que é isso, né? É um grupo provavelmente de exterminadores dizendo para mim, você é a próxima. Bom, como 2018 é o ano também do assassinato de Marielle Franco, que era uma pessoa com quem eu militava, uma amiga, é óbvio que aquela cena era aterradora. E aterrador era, e esse foi o ponto que me levou a sair do Brasil. Eu já estava, assim, suspeitando que eu ia ter que sair desde o começo do ano, mas eu não falava isso porque ainda tínhamos esperança de que o PT pudesse ganhar a eleição. Aí aquela coisa foi avançando, as agressões, as ameaças, as invasões, enfim, eu já escrevi sobre isso, já dei entrevista, já falei mil coisas. Bom, aí perdi fiz uma campanha antifascista, perdi para o grande fascista, que levou 60% dos votos. O que me incomoda hoje, pessoalmente, assim, é ver gente que acha que isso é democracia e está limpo. Desculpa, você fez uma campanha para quem que você fez?
para governo do estado do Rio de Janeiro, pelo PT, Mas em para quem? 2018. Mas, Para quem? mas quem era o candidato? Eu era candidata. Ah, você era candidata para Sim, governadora? sim, Governadora. sim, E perdeu, lógico, né? evidentemente. Então, É quem claro, ganhou foi o fascistão que estava fazendo a claro, campanha na época como fascistão. Fazia um claro, claro. discurso fascistão e eu fazia uma campanha antifascista. Evidentemente, eu não era, digamos assim, daquele métier. Escrevi até um livro depois chamado Delírio do Poder, no qual eu conto o que significa você ser uma mulher e ser tratada como uma intrusa num cenário desses em que você não foi Claro, chamada. Então, aquela claro. homarada, aqueles homens todos, no marco do poder do Rio de Janeiro, que é um poder masculino já histórico, eles me interpretavam como uma intrusa. Aí, quem é essa tipo aí? O que ela pensa que está fazendo aqui entre nós? Quem é essa louca? Bom, e aí eu perdi, Ela ousa, né? tipo, louca? Quem Ela ela ousa. pensa que ela é? Bom, fui lá em 2018, por mil motivos, que agora não vem o caso, perdi, evidentemente, mas entre o primeiro e o segundo turno, teve aquele hiato, ainda tínhamos um resto de esperança de que o Haddad vencesse a eleição, né? Aí eu sou uma escritora, escrevo livros, seja ensaios filosóficos, seja romances. E fui lançar um romance que eu tinha escrito, que estava esperando já desde 2017 para ser lançado. E disse, vamos lá, então, a editora topou, vamos lá. Aí eu lancei um livro chamado Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, que não era um livro como romance, nunca vai se dizer que a forma romance é uma forma previamente política. Então, embora fosse, claro, mas não era para as massas ignares, para as massas fascistizadas. E fui lançar esse livro num evento no Paraná, em Maringá. Lá sofremos uma ameaça de massacre. Lá fiquei em dúvida se eu iria ou não iria. Acabei indo em comum acordo com os organizadores, porque era aquele clima, não, vamos superar isso, não vamos dar esse espaço para esses caras serem tão poderosos. O MBL criou uma página chamada Ela Não. Olha o tamanho da minha importância, Norma. Olha quem sou eu, uma professorinha de filosofia, uma escritora. Mereço eu ter uma página em 2018 no Facebook chamada Ela Não? Eu não sou o Bolsonaro, eu não sou do tamanho do Bolsonaro. Ao contrário, eu posso ser o anti-Bolsonaro, como de fato acho que eu sou, você é, todas nós somos. Todas nós somos, ele não, mas eles criaram uma página para mim chamada Ela Não. E lá no Rio, onde eu fazia minha campanha política, eu antes tinha feito uma campanha chamada Ela Sim. Claro, campanha política, aquela coisa de, gente, se ele não, ela sim. Mas nesse dia, eu realmente, aí foi a gota d'água. Olha o que aconteceu. Ainda naquele clima de não sei o que está acontecendo, está muito pesado tudo isso, eu não vou sair do Brasil, eu vou tentar, vai que essa campanha muda tudo. Eu já tinha um convite de uma instituição americana que protege escritores perseguidos para ir embora desde junho. Quando eu contei meu caso para uma escritora americana que eu estava vivendo isso, ela disse: Márcia, tem caminhos, sai daí e tal. E aí colocou uma rede de proteção me chamando, e eu fiquei, não, olha, pode ser, mas eu ainda quero tentar e tal. E eu não alardeava isso na imprensa para não dar espaço para isso, porque eu achava que podia ser superado, para não dar consistência, para não fazer esses caras ficarem mais inflados no ego deles. Bom, quando aconteceu esse evento, que foi em 18 de novembro de 2018, em Maringá, havia uma gente que dizia assim, aqui Maringá é a terra do Moro, e havia uma outra gente que dizia, aqui é a terra da Sônia Braga também, então vamos tentar, vamos fazer diferente. Bom, eu fui, 500 pessoas foram revistadas na entrada, ou seja, um atraso de 1h30, 2 horas para revistar essa gente. Do meu lado, enquanto eu falava do meu livro, que era um romance, tinha um guarda com um rifle me protegendo. Quando eu me dei conta, vi aquele monte de gente ali falando, eu fiquei todo o tempo pensando, gente, daqui a pouco eu vou levar um tiro aqui, daqui a pouco eu vou ser morta aqui. Só que a coisa foi andando, de repente eu me dei conta de que o problema não era eu morrer, porque eu morrer, já vivi minha vida, que eu já escrevi citando de livro aí, já fiz um monte de coisa. Mas e se matam uma pessoa aqui com a minha presença em meu nome? Aí minha vida acabou, aí eu nunca mais vou poder viver tranquilamente, de jeito nenhum.
Aí eu não vou ter paz de espírito se uma pessoa é morta por minha causa. E aí eu pensei, aqui para mim é a gota d'água. Quando eu me dei conta disso, eu saí desse lugar e fui embora do Brasil. Eu fui embora em 2018, na sequência desses dias. Tá bom. E Olha foi... só, Márcia. Hum. Não, é que eu queria também perguntar para... Não, não, tá ótimo o seu relato. Eu acho que a Ana também está gostando muito, mas eu queria perguntar para a Ana também, quer dizer, com base nisso tudo aí que você colocou, é mais ou menos o estudo que a Ana faz de linguística e de linguagem feminina da mulher, também nas redes sociais, não é, Ana? Você não faz isso também? Eu sei que você faz na área de direito da mulher, organizações políticas, área científica e acadêmica, saúde, educação, blogs, perfis e também ataques contra a mulher e a linguagem que eles utilizam para demonizar a mulher. Queria que você falasse para ver até que ponto isso leva a uma pessoa como a Márcia a ter que sair do país, porque o ódio vai crescendo, vai contaminando, né? Bom, boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui com a Márcia, com você, Norma, aqui na BI, conversando e ouvindo esse relato da Márcia agora, né? A gente já sabia, a gente já sabe, né, um pouco da história, mas ouvir de novo, né, Márcia, é sempre impactante. Eu acho que o estudo da linguagem, a Márcia é uma especialista também, uma filósofa, portanto, a linguagem tem um peso muito grande e ela sabe disso, né? No caso do estudo da linguagem em relação a discursos de ódio, né, a gente está tentando fazer uma coisa contrária, né? No projeto que eu tenho, no projeto que eu desenvolvo, estou tentando fazer uma coisa que é mostrar um pouco como é que as mulheres lutam, né? Como é que elas se organizam, como é que elas resistem, né? Há uma sociedade como a nossa, né? Que é uma sociedade muito, muito estratificada, né? Nesses termos, tanto raciais, quanto de gênero, quanto de classe, né? Então, eu acho que uma coisa importante é a gente pensar um pouco nessa resistência. Então, a Márcia continua o trabalho dela resistindo em outro lugar, porque enfrentou diretamente, né? Diretamente, assim como muita gente enfrenta, mas enfrentou diretamente. Fala. Mas ela teve que sair do Brasil. Ela teve que sair. Por quê? Mas porque tem um histórico, né? Tem um histórico de ação, de luta, de enfrentamento, né? E esse histórico é que chega num culminar, né? Em uma coisa que culmina. Mas esse histórico, né, é um histórico que a Márcia conta, mas ela representa muita gente, né? Muita gente que sofre da mesma maneira e que acaba não conseguindo se salvar, né? Então, eu vou dar um exemplo um pouco dessa trajetória, que é uma agência de notícias, que eu não sei se vocês conhecem, que chama Agência Patrícia Galvão. Agência de Notícias Patrícia Galvão. E a Agência de Notícias... Eu tenho uma aluna que está fazendo uma dissertação de mestrado sobre essa agência, né, sobre os gêneros que estão dentro dela, os principais temáticas e tópicos, etc. E a Agência Patrícia Galvão, ela foca muito no tópico violência contra a mulher. Esse é um dos tópicos mais importantes da agência. E quando você vai olhar os dados, né, quando você olha os dados, quando você olha os textos publicados pela agência, que são reportagens grandes, né, é impressionante, né, o número de casos de feminicídio, né, o número de casos de mulheres que escapam do feminicídio, mas que têm que mudar completamente suas vidas, né? Então, essa violência contra a mulher na sociedade brasileira, né, está espelhada em dois grandes exemplos, eu acho, né? A Márcia é um grande exemplo, e a presidenta Dilma Rousseff é um outro exemplo, né?
porque a violência é uma violência tão grande que se exerceu, não é? Então, é uma coisa que a gente não tem como mensurar. E quando a gente lê os relatos, quando a gente lê as reportagens, quando a gente vê que a agência está tentando fazer um trabalho educativo, não é? A gente toma consciência, né, dessa realidade social brasileira, não é? Que as pessoas, em geral, sabem, mas não gostam de falar, não gostam de tematizar, etc. Então, eu acho que estudar isso e colocar em relevo esses lugares, não é, discursivos aí, que são os blogs, os sites, as páginas de Facebook, não é? Teve aquele caso da Lola, né, da professora universitária também, não é, que enfrentou também processos muito longos de violência, também perseguida, né? Então, são conta o caso dela. Conta, chama Escreva, o blog dela chama Escreva Lola, né? Lola Escreva, uma coisa assim. E a gente estuda um pouco esses lugares discursivos, né? A gente está tentando estudar. Conta sobre a Lola mais para as pessoas. Na verdade, a Lola ela teve um grande entrevero, não é, jurídico sempre, porque ela sempre era ameaçada de morte, e ela foi atrás, né? Ela foi processar todas as pessoas que a ameaçavam, não é? Não sei como é que a Márcia fez, é uma pergunta interessante, gostaria de saber se você foi também, né, atrás desses processos. A Lola fez isso e passou, eu acho que foram 8 anos de processo até que ela ganhou esses processos, né? Mas foi uma coisa... Ela ganhou, eu acho que 2 processos, eu não tenho muita informação específica. Então, ela é uma pessoa que é uma professora universitária também, que tinha um blog feminista, né? Mesmo assim, um pouco a importância dela, é como a Márcia fala, né? Quem sou eu, né? Eu sou uma professora universitária, estou fazendo um negócio aqui, por que tanta violência contra, né? E eu também tenho eu acho assim muito importante que a gente consiga organizar essa pesquisa que eu estou fazendo, e o resultado dela talvez, né, seja fruto essas organizações, né, desses lugares discursivos na mídia digital, porque a grande maioria das pessoas nem conhece essas histórias, não é? A grande maioria das pessoas não sabe tanto o que acontece no cotidiano das pessoas, não é? As pessoas não sabem onde procurar também para se informar. Então, eu acho que isso é um trabalho que, assim, eu estou tentando me dedicar a fazer o trabalho de pesquisa, analítico, né, desses lugares discursivos, mas também de uma organização, provavelmente, desses lugares que a gente pode chamar, né, de lugares discursivos que, como chama a Sônia Alvarez, o campo de ação, campo discursivo de ação, que é um conceito importante dela, né? Eu acho que... E a Márcia também tematiza isso, vamos dizer assim, teoriza sobre isso também, né? Então, eu acho que vale a pena a gente conversar mais um pouco. Mas eu passo a palavra. Então, teve um caso recente que foi da deputada Isa Pena, né? Que foi assediada pelo Fernando Cury e acabou que ele foi expulso. Isso demorou muito para que isso acontecesse, porque eles tentaram não aceitar, e ela resistiu, e ele... Vocês acham, Márcia, você acha que a coisa pode estar mudando agora, ou a gente ainda vai longe nisso? Acho que a gente vai longe. A gente vai longe para derrubar o patriarcado e a sua metodologia de ação, que já parte do princípio desse lugar do homem privilegiado que tudo pode. Seja o Fernando Cury assediando a Isa Pena, seja essa articulação fascista, macho-fascista, né? Agradeço a Ana Cristina por ter levantado essa questão da minha própria teorização, porque, de fato, eu tenho tentado analisar isso, então eu acabo me tornando uma pessoa duplamente incômoda, porque eu, além de escrever os livros,
escrevo livros que tentam desmontar essas estruturas e ainda apareço para falar deles. Quer dizer, ocupo um lugar de intelectual pública e tento fazer um trabalho de fundo, de fundamentação e tal, e acabo ocupando esse espaço acadêmico, e acabo ocupando espaço público. E eu fico cada vez mais feliz de ver muitos intelectuais, vários professores das universidades, cada vez mais dispostos a dar uma colaboração para a esfera pública, coisa que eu venho fazendo desde jovem. Hoje já não sou tão jovem, não sou nada jovem, aliás, mas há 20 anos que eu venho fazendo isso e levando muito pau, inclusive dos meus colegas da academia. Então, isso também é uma coisa revoltante, assim, porque vem aquele monte de homem burro, assim, de vez em quando tem até umas mulheres idiotas, mas isso me dá mais pena ainda, mas homem burro já é pleonasmo, né? Agora, assim, os caras vêm me atacando gratuitamente. Parece assim que é a raiva do cara que nunca publicou um livro, e aí vê uma mulher publicando vários, eles ficam realmente indignados, a inveja toma conta. É a inveja no sentido do mau afeto, que é subterrâneo, que é mais profundo que o ódio. Enfim, eu acho que as coisas não estão mudando por conta da inércia da estrutura, não. Eu acho que as coisas tendem a mudar porque as mulheres estão cada vez mais articuladas, estão cada vez mais indisponíveis. As mulheres estão vendo que elas não ganham nada com essa merda de patriarcado, não ganham nada com o exercício do poder masculino, e a gente está avançando. Uma coisa, Norma, Ana, que André, que está ali nos bastidores também, uma coisa que aconteceu em 2015, hoje em dia eu vejo reverberar e me dá, assim, entre aspas, um certo orgulho, que foi eu ter proposto a existência de um partido, que a gente construísse um partido feminista em 2015. Em 2015, quando eu fiz várias reuniões pelo Brasil afora para a gente criar esse partido, reuniões abertas com as feministas, com as pessoas da sociedade em geral, e as pessoas, de um modo geral, não queriam mais partido. Eu também não queria, não gosto de partido. Prefiro, gente, 1000 vezes estudar filosofia analítica da linguagem do que estudar política, mas não tem jeito, eu estudo política e me envolvo com política porque senão não vou poder fazer filosofia analítica. É mais ou menos isso. Eu não vou poder pintar as minhas pinturas, eu só posso pintar aqui na França, que eu virei pintora, né? Eu vivo aqui fazendo minhas coisas, porque no Brasil é impossível. Então, as condições, a democracia é uma condição de possibilidade da vida, é isso que as pessoas não se dão conta. Então, eu estou falando isso para que a gente se dê conta da importância dessa participação pública, dessa coisa toda, né? E agradeço a Ana por ter falado dessa minha teorização, porque, de fato, eu tenho feito um esforço de teorizar não só do ponto de vista da análise, da crítica, da anatomia dessa situação, como do ponto de vista também do que a gente propõe no lugar disso. E eu tenho proposto um negócio que eu tenho chamado de ecossocial feminismo. Então, continuo querendo fazer um partido feminista no Brasil. Quando surgiu a Partida, em 2015, foi assim, as pessoas criticando a existência de um partido, eu disse, não tem problema, gente, se não dá para fazer um partido, vocês não querem, vocês vão ver, eu ainda avisei, porque eu tenho visões sociais do futuro. Infelizmente, é esquisito falar isso, mas é real. Eu vi o fascismo chegando, eu falei para as minhas feministas, companheiras, várias vezes, falei publicamente, vocês não estão vendo a merda que vai acontecer no Brasil, vocês não estão entendendo o que vem por aí. Eu falava isso assim, inflamada, eu dizia, gente, acorda, vocês não estão percebendo o que vem pela frente. Quando surgiu o Partido da Mulher Brasileira, eu cheguei para elas, ironicamente, disse, estão gostando? Estão gostando dessa merda que está acontecendo aí? Eu me sinto, às vezes, um pouco Cassandra, um pouco Brizola, sabe? É assim que eu me sinto. Eu me sinto assim, porque assim, você fala coisas, ninguém te dá bola, depois as coisas acontecem, é tudo óbvio, só não vê quem não quer mesmo, quem está realmente negando, e aí se entende. É assim que eu me vejo. Eu me vejo nessa situação. Se esse governo continuar mais tempo, você vai ser queimada na fogueira, porque nós estamos retroagindo, né? A gente ainda chega na queimação de bruxa na fogueira, e você é uma candidata. Na passagem.
do feudalismo para o capitalismo, é isso que a gente tem, bruxas queimando na fogueira. Vocês, assim, eu sou uma bruxa, eu sou a bruxa que está na frente. Eu vou contar um negócio para vocês. Esses dias eu fui lá na igreja de Santa Joana d'Arc aqui para rezar. Estava fechada a porta da igreja, daí eu pensei, que será que é isso, né? Eu vou ter que entrar aqui de novo. Não estava aberta, mas eu fui até lá, porque eu disse, Santa Joana d'Arc, me ajude a entender o que se passa, né? Mas, assim, eu sou a primeira, talvez, a Dilma, a Manuela Dávila, a Gleisi Hoffmann, sei lá, porque a gente está visível, né? Porque a gente se colocou nesse lugar, porque a gente caiu nesse lugar. Mas eu me lembro, e vocês também, dos lugares de vocês sofrem os ataques de vocês. Eu me lembro, gente, das minhas colegas, acho que foi em 2019, minhas colegas de filosofia que deram uma entrevistinha para uma revista dessas aí, veja, isto é, sei lá qual dessas bostas, e as minhas colegas foram perseguidas por terem dado uma entrevista sobre as merdas que o tal do Olavo de Carvalho falava. Sabe? E esses dias eu escrevi um artigo sobre o Olavo de Carvalho, fazendo uma meia-culpa, dizendo eu não prestei atenção nesse bosta, não quis falar desse merda na época. E hoje vem um francês que leu meu artigo dizendo assim, você estava fazendo a defesa do Olavo de Carvalho, você estava transformando ele num herói. Imbecil, porque os europeus, coitados, não têm condições de entender o que a gente passa. Se os brasileiros muitas vezes não conseguem entender, imagina quantas vezes vocês devem ter amigos estrangeiros, eles não entendem. Americano, asiático, os latino-americanos entendem melhor. Europeu não entende nada, africano entende mais, porque todo mundo que pensa do ponto de vista da colonização, do lugar do colonizado, consegue entender um pouco melhor a merda que a gente está passando no Brasil. E ninguém consegue entender quando a gente faz uma desconstrução e quando a gente fala Bolsonaro é uma monstruosidade política e psicopolítica. As pessoas raramente conseguem entender. Exatamente. Olha só. Está perigo, o mundo está perigo. Tá. Agora, Ana, fala um pouquinho também da história das mulheres que conseguem, por exemplo, vocês estão teorizando, a Márcia vai à luta, tal, aparece tal, mas na teoria, né? Mas quando uma mulher, como lembra daquela mulher Mariana que foi ao tribunal falar de um estupro e tal, Mariana Ferrer. O advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, o advogado do rapaz acusado de estupro, chamado André de Camargo, que era um boizinho, enfim. O advogado falava em pleno tribunal com o juiz assentindo a história, eu jamais teria uma filha do teu nível, peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher como você. E ela saiu do tribunal condenada, como a Ângela Diniz, lembra daquele caso do Doca Street? Tem 45 anos, ela saiu daquele tribunal condenada. Então, foi em 1976. Até que ponto essa atitude de vocês, esse trabalho de vocês, que é um trabalho esplêndido, chega até um tribunal para favorecer uma Mariana Ferrer que vai lá sozinha tentar se defender, achando que falando a verdade ela ia convencer, e o juiz que era homem, o advogado que era homem, o estuprador que era homem, o advogado dela que era homem também, que era fraco, por sinal, porque ela perdeu, todos eles contra ela e ninguém defendeu nela. E ela falava, gente, me ajuda, em pleno tribunal. Eu vi o vídeo e ela perdeu. E teve outro caso de uma outra moça que também fez a mesma coisa, foi no tribunal, e o rapaz que ganhou, ele persegue toda a matéria que sai, ele fala, eu vou processar esse jornal em 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões, se você não tirar a matéria, e você aí tira a matéria, entendeu? Como é que isso é, Ana? Como é que você faz isso chegar até a Mariana, as Anas, as Marias daqui? As mulheres que morrem, né? Os feminicídios aí no Brasil. E com uma ministra como a Damares, que é ministra da Mulher, né? É sua ministra, vossas ministras, entendeu?
Eu acho que a Mariana teve um recurso, né? Ela está batalhando, né? Então tem recurso. E o recurso e toda a discussão que teve depois tem a ver com essas práticas de rede, né? Porque quando ela perde, isto é muito criticado, muito avaliado, mal avaliado, né? Como que isso aconteceu? Então, veja, Norma, eu acho que a Márcia fala que a gente está longe, né, de uma resolução. Acho que sim, a gente está longe. Mas a gente está com aqueles passinhos de bebê, sabe? Porque o que, que acontece? Você tem hoje uma esfera pública, a gente pode dizer, feminista, muito forte no Brasil, né? Ela é forte, ela tem um histórico, e ela tem conseguido barrar algumas coisas, né? Essa esfera pública mais, vamos dizer assim, popular mesmo, mas de massa, em que as pessoas vão se posicionando e vão criando um movimento em relação a um determinado fato ou em relação a um determinado tema, né? Se vocês pensarem, por exemplo, em relação àquela coisa horrível, de fato, que foi feita pela ministra, de tentar convencer a família de uma criança de 10 anos que ela não poderia fazer o aborto, não é? Vocês lembram? Então, isso foi uma mobilização muito forte que conseguiu barrar e conseguiu fazer a criança ficar defendida, né? Inclusive a própria família. Então, eu acho que a gente tem uma violência muito grande, não é? Ela é inominável, ela é cotidiana, né? Ela é cotidiana e ela é simbólica, ela é profunda, né? E o que vai acontecendo? Vai acontecendo que essas redes de proteção, né, essas redes vamos dizer assim, não só as organizações que atuam mesmo, mas também as redes discursivas, né, que vão se posicionando, que vão construindo uma ideia para a opinião pública, isso a gente está caminhando. Né? A gente está caminhando, eu acho. Mas por quê? Porque a gente tem uma espécie de trabalho de formiguinha, que foi muito desconstruído na época, depois do golpe contra Dilma. Tá? Porque quando ela entra, né, ela vai fazer uma série de ações, né, em defesa da mulher, né? E é muito interessante ver que é nesse período que todos os blogs e sites eles vão surgir, eles vão crescer, eles vão se fortalecer. Tá? É um período muito frutífero, né, para essas organizações, tanto digitais quanto virtuais, ou presenciais, ou as duas coisas. E a gente vê uma queda, né, dessas organizações justamente a partir de 2016, né, porque não tem mais apoio, né, para continuar. Agora, tem um trabalho de formiguinha que continua, né? E esse trabalho de formiguinha ele é um trabalho que está rendendo frutos em função das ações que acontecem. Veja, teve esse caso da criança de 10 anos, teve o caso da Mariana, que perdeu, mas que agora tem recurso, e teve aquele caso da criança que caiu no poço, vocês lembram, no elevador, e que a mulher aí é uma discussão sobre o problema da exploração da mulher pela mulher, né? Que a mulher era a patroa. Mas exatamente, teve toda uma movimentação de proteção dessa mãe. Pediu para a empregada sair para fazer uma compra e o menino entrou no elevador. No elevador. Conta, né? Você lembra? E aí o que acontece? Você tem toda uma rede de proteção. Ele caiu, né? Ele caiu lá embaixo e aí morreu. E a patroa parece que era mulher do prefeito, não é isso? Do prefeito de uma cidade, em Pernambuco. Então, você veja, criou-se uma rede de proteção em torno dessa mulher, né, uma assessoria jurídica para que ela pudesse ter justiça, possa ter alguma justiça algum dia. Então, eu acho que a gente tem esse trabalho de formiguinha, que é um trabalho incessante de muita gente que se coloca à disposição da causa, seja a causa feminista, seja a causa, se a gente for falar na categoria gênero, né, mais geral. Eu acho que a gente está caminhando, mas a gente sofre muitos golpes, né?
porque não só o golpe político, mas a gente vive tendo que lidar com isso no cotidiano, com uma política pública inexistente em relação às mulheres nesse sentido, né? E o caso do aborto, que você citou, foi uma menina de 10 anos que ficou grávida, se não me engano, foi o padrasto, uma coisa Ela assim, né? era abusada sexualmente pelo avô. Pelo avô há muito tempo. Durante muito tempo. A ministra Damares... Eu quero dizer para vocês, para fechar essa fala, que todas essas notícias, esses casos, eles são contados na agência Patrícia Galvão, eles voltam. Sabe, as notícias, as reportagens, toda vez que eles vão tematizar a violência contra a mulher, eles voltam, eles contam um caso mais recente, eles voltam para o outro. Esse da Mariana Ferrer faz parte, inclusive, do corpus de análise da minha aluna. Esse da criança de 10 anos. Sim, é dele. Então, eu acho que assim, a gente está andando, porque os movimentos sociais, né, e as lutas sociais, elas são contínuas mesmo. Né? A gente sofre muito porque as pessoas são sacrificadas, né? Vejo a Márcia sacrificada, Marielle sacrificada, né? Então, são muitos sacrifícios que acontecem, né, por conta das lutas sociais. Então, mas nesse caso dessa criança, houve um movimento de rua mesmo contra o aborto, e a ministra Damares fez uma campanha, quer dizer, ela favoreceu para que a criança não fizesse esse aborto, porque aborto é uma coisa que não deve ser feita. Eu queria perguntar sobre a ministra Damares, então, já que a gente pegou nesse ponto, o que vocês acham? O que você acha, Márcia? E você, Ana? Uma ministra Damares seria ministra da mulher? Uma mulher como a Damares seria ministra da mulher em um país como a França, em um país como os Estados Unidos? O que você acha, Márcia? Por que ela foi ministra da mulher aqui? Tem uma estratégia, né, Norma? Tem uma estratégia que é aplicada à totalidade do governo, que é a de chamar ministros, todos escolhidos a dedo, para realizarem um efeito fantástico de destruir a instituição. Então, cada um desses ministros, e não só os ministros, mas também os secretários, e até mesmo uma pessoa como aquele Sérgio Camargo, que é presidente da Fundação Palmares, eles têm uma função de token, ao contrário. Então, token é o termo que o Martin Luther King usava para designar aquele negro que era colocado no meio do bando de brancos para fazer o papel de que está fazendo a representação. Aí, era o Black Token, né? Exatamente. E o Black Token. Então, e aí esses caras utilizam a mesma estratégia aplicada no sentido negativo. Então, escolhe-se se mantém o Ministério das Mulheres. Vejam que curioso, eles rebaixaram a cultura. Então, cultura não merece ministério, bota um ator ruim, né? Um ator fraco, ou um ator canastrão, um ator que não teve sucesso, num lugar desses, um ator... Ator de malhação, né? Um ator, assim, com todo respeito, um ator vagabundo, você coloca esse ator bem merreca nesse lugar, assim como você coloca eu quero falar dos ministérios, mas eu vou dar outro exemplo. Quando você coloca um ex-juiz, ex-ministro do Bolsonaro, que não sabe nem falar, que é um tipo absolutamente ridículo, para ser candidato à presidência da República, com as pompas que redes de televisão como a Rede Globo criam em torno do Sérgio Moro, é a mesma coisa. É a tentativa de destruir o próprio lugar. Essa é a questão. Como é que você destrói a instituição? Como é que você destrói a cadeira? Como é que você destrói o lugar que aquela pessoa ocupa? Bolsonaro ocupando o cargo de presidente da República. Quem vai querer ser presidente de uma bosta dessas? Se ser presidente é essa merda, se qualquer merda ocupa esse cargo, quem ainda vai querer ser presidente? Essa é a ideia. Então, você pensa, no caso de uma ministra das Mulheres, no caso de um presidente de uma fundação, a mais importante, que deveria ser a mais importante na defesa da luta contra o racismo. Aí você pensa,
o ministro do Meio Ambiente, o ministro da Saúde, qualquer um desses ministros, eles têm a função de destruir a coisa que eles deveriam defender. Então, é exatamente isso que está em jogo. Moro fez isso. Moro, quando era juiz, Moro, quando era ministro, fez exatamente isso. Depois ele saltou fora porque ele ficou com medo, assim como o MBL fica com medo, de Bolsonaro ter se enfraquecido. Bolsonaro, infelizmente, não está tão enfraquecido como nós gostaríamos. Então, eu vejo por esse caminho, né, que há uma metodologia política muito bem organizada e que nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque, de fato, as massas estão comandadas, as massas ignorantes, sem acesso à educação, sem acesso à informação, sem acesso à informação de qualidade, desinformadas, com um hiperacesso às igrejas, com hiperacesso à televisão, com hiperacesso ao WhatsApp, mas sem nenhum acesso ao questionamento, à profundidade da discussão. Imagina, se gente especialista, intelectual, já tem dificuldade de entender o que está acontecendo, imagina o povão, como a gente diz. Imagina quem está todo dia fazendo outras coisas, não está aí estudando que nem louco o fenômeno. Né? É disso que se trata. A gente está numa fria gigantesca. Então você pegou um ponto perfeito. Quer dizer, Ana, como é que essas redes, esse trabalho vai chegar a essas pessoas com tanta desinformação? Porque, ao mesmo tempo que tem esse trabalho de formiguinha que você citou e que a Márcia faz, tem um trabalho gigantesco de desinformação, inclusive nas camadas superiores. Quer dizer, o nosso ministério faz esse trabalho, os filhos de Bolsonaro fazem esse trabalho nas redes sociais. Como é que isso, os Olavos de Carvalho estão por aí? Ele morreu, mas estão por aí. Como é que a pessoa destrincha uma coisa de outra? As pessoas aqui no Brasil não estão inteiramente confusas. Como é que elas vão votar? Como é que vai ser essa votação? Ana, vai lá. Está sem som. Tem um teórico da comunicação que chama Jesus Martim Barbeiro, né? E o Jesus Martim Barbeiro, ele bebe na fonte daquilo que a gente chama dialogismo, né? E bakhtiniano, né? De Bakhtin, Mikhail Bakhtin, que é um filósofo russo muito lido no Brasil, né? E ele fala que a gente deve pensar um pouco sobre como é que as pessoas fazem a recepção dos meios de comunicação, né? Então, ele vai acreditar, e ele acredita, e aí a gente tem que ser bem consistente, assim. Se a gente é interacionista, se a gente acha que a linguagem é um campo de interação e um campo de luta, né? A gente vai também na direção do que o Martim Barbeiro fala. Ele fala, olha, a gente não pode achar que as pessoas entendem do jeito que a mensagem vai. Você entende? Então, você tem a comunicação, você tem a desigualdade enorme na produção da notícia ou do fato noticioso, é uma desigualdade enorme, né? É um grupo pequeno que faz a produção, mas, veja, isso sempre foi assim. Vamos dar a mão à palmatória, né? A concentração da produção da comunicação, ela é grande, independente da qualidade dela, tá? Então, você tem concentração de conteúdo, de produção de conteúdo simbólico, tá? O que as pessoas fazem com isso? O que elas fazem com isso? Elas vão interpretar, né? Elas vão interpretar. E a gente tem que acreditar, como na teoria dialógica, que isso é uma compreensão ativa, né? Não é uma compreensão passiva, assim, a mensagem vem e eu faço a cabeça da pessoa, né? Não é. Então, veja, eu vou contar uma historinha para poder exemplificar isso. Logo depois da eleição do Bolsonaro, né, eu sempre tomava café antes da pandemia, numa padaria perto da minha casa, né? E as moças da Sonete me conheciam e tal, eu sempre vinha puxar um papo.
E aí, logo depois que ele assumiu, começou a fazer confusão, claro, e começou a ter problema econômico. E uma das garçonetes falou assim para mim: o que você está achando desse governo? Né? Eu falei: bom, né, não está bom, né? Ela falou assim: ai, a gente foi tão enganado, a gente acreditou em tanta coisa que não era para acreditar, né? Isso é uma historinha. Ela votou nele, então. Sim. Aí, agora, recentemente, eu fui na dentista. E aí a dentista me falou assim: olha, hoje em dia, esse WhatsApp, para mim, não é nada. Não é fonte de nada, porque olha o que trouxe a gente para cá. Então, vejam, eu acredito, não vou dizer que, né, não tem poder, que não tem poder de convencimento, de persuasão, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a experiência social e as lutas sociais fazem com que as pessoas reflitam um pouco. O que isso vai acontecer, né? Porque aí eu vou contar uma última história. Eu tenho um texto que eu publiquei uma entrevista que eu dei para a revista da Unicinos em 2017, falando sobre fake news. E eu falava assim: olha, lá naquela época, né? Eu falava: olha, as fake news elas têm a ver com poder. Veja, a pessoa recebe uma mensagem e ela tem poder de repassar a mensagem. Esse poder é sensacional, ele te deixa assim empoderado, né? Você julga, você interpreta, você julga e você divulga. Então é um poder enorme que as pessoas têm. Não é só porque elas acreditam na mim. Tem um grupo lá que fica naquela coisa obsessiva ideológica, mas a grande maioria das pessoas não é tão ideológico assim. Então o que acontece? Esse fluxo, ele nunca existiu. Veja, eu acho um saco, francamente, eu ver live, né, dos jornalistas, acho um saco mesmo o negócio deles ficarem falando: o fulano aqui falou tal coisa, muito obrigada, olha, o fulano deu um chat, superchat, e eu falo: cara, que saco, eles podiam estar falando outra coisa e eles estão. Mas por quê? Porque mudou a interação, as pessoas querem participar. Veja, tinha cartas do leitor, né? Carta do leitor para você mandar para não sei onde, para o jornal, não sei o quê, para ser publicado. Nunca era publicada a tua carta. Nunca. Tá? Agora, você vai lá no superchat, no chat, o jornalista fica comentando o que você diz. É sensacional. Então, eu acho que a sociedade brasileira está tendo o seu banho, né? Que foi um banho de sangue, porque morrer 600 mil pessoas, mais de 600 mil, é um banho de sangue, né, gente? Vamos combinar, é muito mais do que qualquer guerra que aconteceu. Né? Teve seu banho de sangue, tem o seu banho de depressão econômica, né? Tem todo tipo de experiência, gente. Todo tipo de experiência subjetiva e social aconteceu nesses 3 anos. Se esta sociedade não se levantar e pensar sobre isso, realmente é uma sociedade que vai passar muito tempo para se reerguer. Né? Eu acredito que não, eu acredito que está mais rápido do que eu imaginei. Né? É claro que é difícil, né? Mas eu acredito que a gente deu saltos muito grandes em relação a um conceito clássico, né, Márcia, que é o de reflexividade. Né? Quer dizer, a reflexividade dos sujeitos hoje, a reflexão, a autorreflexão, bom, mas isso os teóricos, os sociólogos falam que é típico da modernidade, mas eu acho que eles têm uma hipótese de que isso acontece muito fortemente em contextos de crise. Tá? Então, eu acho, viu, Norma, francamente, que a gente vai ultrapassar, não sem dificuldade, não sem luta. E, para terminar, outro dia eu vi um cara da FUP, né, da Petrobras, um trabalhador lá do sindicato da FUP, da Petrobras, ele fala: a gente tem que entender que governo está sempre em disputa. Né? O governo, seja lá qual for, a gente vai botar lá, mas vai disputar, porque não vai ser assim: ele vai fazer tudo o que eu quero. Né? Então, eu acho que as pessoas tomaram muito mais consciência em relação a várias coisas, desde a garçonete, em seguida da eleição, né? Até os bolsonaristas todos que eu conheço, no sentido dos, né, trabalhadores, homens, né, que dizem hoje já: olha, esse cara não.
Claro que a gente tem esse nicho, claro, tem no mundo inteiro, tem aqui também, né? Mas eu acho que a gente está caminhando. Então, eu acho que a gente não vai sair disso sem muita luta. E a última história que eu vou contar para vocês, que é a seguinte. Eu tenho amigos, né? Muitos amigos ainda. Em Belém, uma vez eu encontrei com um amigo no avião, né? E na época dos governos do PT. E ele falou assim para mim, eu estou tão decepcionado. Eu estou tão decepcionado com este governo, porque devia ser diferente, por quê? Não sei o quê, por quê, PTT? Aí eu penso, né? Onde estão essas pessoas? Onde está a decepção delas hoje? Vocês entendem? Porque aí você vê o quanto você foi irresponsável do ponto de vista político quando você tratava um governo democrático como se ele fosse uma coisa horrível. Exatamente. Então é isso, gente. Ok, então, agora nós estamos nos finalmente. Eu queria ouvir o que a Márcia vai fazer daqui para frente e o que a Ana vai fazer daqui para frente. Márcia, temos pouco tempo até a eleição, né? Parece muito, mas não é. E aí, como é que... Eu estou empolgada. Eu estou empolgada. Eu não estou, assim, eu estou empolgada, claro, como todos os brasileiros, todas as brasileiras que amam a democracia, que amam o nosso país. Óbvio que eu estou empolgada com a possibilidade do Partido dos Trabalhadores ganhar essa parada complexa e difícil. Então, para a gente recuperar um pouco do tempo perdido. E eu estou empolgada com isso. Agora, eu estou ainda mais empolgada com as feministas. Estou mega empolgada. Porque a gente tem, assim, as mulheres, a partir de 2015, elas começaram a se organizar. Então, teve, assim, eu estou localizando a Partida, que é o grupo lá que eu ajudei a fundar, como a primeira movimentação disso, em 2015, no começo de 2015. E depois disso começaram a aparecer várias articulações, vários coletivos, muita gente começou a falar disso, é como se uma faísca tivesse sido lançada. E na virada do ano passado para cá, eu participei, eu lancei outra faísca, eu lancei a faísca do Levante, mas eu falei assim, coloquei no Instagram, precisamos conversar sobre o feminicídio. E aí uma feminista chamada Vilma Reis, que é uma mulher genial da Bahia, escreveu assim, vamos? Aí nós nos telefonamos e a gente começou uma movimentação, uma campanha chamada Levante Feminista contra o Feminicídio. Só que o Levante cresce que nem assim pão, cresce que nem pão de ló, assim, é um negócio impressionante. E aí a gente já tem mais de 800 entidades, a gente tem em todos os estados as mulheres funcionando, e é uma campanha contra o núcleo do patriarcado. Qual é o núcleo do patriarcado? É o assassinato de mulheres. Quer dizer, é o assassinato no sentido genérico, amplo e pavoroso. Você, sendo mulher, não tem o direito de existir. Seja mulher cis, seja mulher trans, seja mulher mulher com útero, seja mulher sem útero, seja mulher lésbica, seja mulher mãe, seja mulher heterossexual, não importa. Todas as mulheres, mulher política, mulher doméstica, toda mulher parece que está sempre ameaçada de violência e de morte. Então, a gente foi no núcleo da coisa, que somos todas ameaçadas de morte, não queremos isso, não vamos aceitar isso e vamos combater isso. Até porque combater isso não é só para salvar a nossa pele, é para salvar o mundo, é para salvar o planeta, é para salvar a nossa espécie, é para salvar o nosso país, é para salvar nossas famílias, nossos filhos, nossas filhas, é para dar um futuro para a humanidade. É disso que a gente está falando. Então, eu estou mega empolgada com isso, estou empolgada com isso que eu estou chamando de ecossocial feminismo, estou empolgada que a gente vai criar um outro país com outras bases, que não vai ser fácil, mas assim, a gente que é mulher, não sei se vocês já se deram conta disso, eu me dei conta disso na pele, na vida, na concreta, não temos nada a perder. E já faz tempo. Quando você olha para uma mãe que é uma moradora da favela, uma mulher negra
espezinhada, trabalhadora, espezinhada pelo racismo, pelo capitalismo, pela burguesia. Essa mulher que perde o seu filho por uma bala perdida ou por uma canalice da polícia, que é misturada com a canalice do Estado, essa mulher não tem nada a perder. Então, eu acho que a gente tem que se unir a essas mulheres que não têm nada a perder, porque a gente também não tem nada a perder. Eu não tenho nada a perder. Eu falo, assim, se eu não falo mais do que eu falo, é porque eu ainda não pensei, é porque eu ainda não refleti sobre a necessidade, porque eu absolutamente falo tudo que eu quero, todo o tempo, sem medo de ninguém. Claro que tem gente que eu não presto atenção, né? Que deveria talvez prestar atenção. Tem mais canalhas do que tem mais canalhas do que supõe a minha vã filosofia. Mas assim, eu estou em guerra, no bom sentido, contra todos esses canalhas e estou junto com todas as mulheres, todas as feministas, negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, brancas, pretas, mestiças, todas que estão contra esses canalhas do patriarcado, e meu projeto de vida é derrubá-los um por um. Um por um. E você, Ana? Qual é o seu projeto? Eu, na verdade, queria agradecer, né? Não sei se a gente tem que agradecer agora, mas depois, Márcia, a conversa aqui e a interação e o convite, né? E dizer que, de fato, né, a minha tarefa, assim, a Márcia está falando dessa luta, né? Estou tentando ver se dou mais visibilidade dentro do meu projeto, dentro dos estudos que eu faço, dar mais visibilidade a essas organizações. Eu acho que esse é o lugar da universidade, esse papel da universidade de ajudar a dar visibilidade para tudo isso que está acontecendo, de maneira qualitativa, né, de maneira a também orientar, né, tanto os estudantes quanto as pessoas de fora da universidade, que existe tudo isso, que está tudo muito encoberto. É bom estar encoberto? Uma feminista me perguntou um dia, você não acha que dar visibilidade assim não vai colocar as pessoas, dar visibilidade não vai, é perigo? Eu falo não, né? A visibilidade, ela é a força, porque a informação, a compreensão, o entendimento das coisas, a gente poder ter caminhos por onde seguir, né? Ter trilhas que a gente possa ir, que a gente se sinta seguro, que a gente confie, porque tem uma crise de confiança, né? Você tem uma crise de confiança simbólica, uma crise de confiança nas instituições, então tem que ter confiança, né? E onde? Com quem você vai ter confiança? Você vai ter confiança nas organizações, nas pessoas que estão trabalhando para que o mundo fique melhor, enfim. Então, mas isso precisa estar visível para as pessoas, isso precisa estar sendo visto pelas pessoas, porque não é possível que a gente só fique vendo a mídia hegemônica, né? A gente tem que ver outras coisas, tem que abrir a nossa cabeça. Outro dia eu também fui entrevistada, nem sei onde foi que eu estava falando numa fala pública, assim, eu falei, olha, o problema não é você ter um pastor, né? Você pode ter uma crença, você tem lá um pastor, você vai lá, o cara fala umas coisas para você, agora você fica ouvindo só o pastor. É muito chato a vida, sabe? Fica uma vida muito restrita. Ela é chata, porque você não vai ver outra coisa na sua vida, você não vai ouvir um outro conselho, porque tem um monte de gente que pode te dar uns conselhos legais também, né? Que está interessado em você. Então, eu acho que a visibilidade, a informação, a educação, né? A gente sabe que não é só isso que resolve, né? Porque eu também não tenho mais visão de que a educação é redentora, né? Eu acho que a educação faz parte do processo. É preciso que os sujeitos se mobilizem, né, para querer ser educado, não tem jeito. Então, não basta você ter, você sabe, a gente sabe que, como diz a Márcia, esses canalhas estão todos letrados, né? Altamente letrados. Então, não é o problema do letramento, né? É o problema da ética, do que você quer como mundo, como sociedade, como relação com o seu parceiro, né? Então, eu acho que a gente, assim, tem muito a fazer, né? E eu acho que a gente, na universidade, o papel da gente, a Márcia está aí fazendo o papel dela na universidade e fora dela, eu sou mais de dentro da universidade, né? Faço menos
a coisa fora, mas acho que dentro e fora também não é tão esses limites não são tão assim fechados, né? São fronteiras tão assim como os discursos e os textos são fronteiras abertas assim. Então, eu acho que a gente tem que abrir a nossa cabeça. Eu acho, e aí, por fim, acho que aquilo que a Márcia falou no início sobre os latinos-americanos, só a gente pode dar exemplo. Eu posso dizer para você que é o Sul que dá exemplo, o Sul do mundo, né? Que é a gente que é criativo, que a gente que consegue ter mais alegria, mesmo nos momentos trágicos, né? E para terminar, eu alguns anos atrás estive em Paris e vi uma peça de teatro muito interessante, uma releitura do Brecht e do Mahogany, e a peça terminava de uma forma linda, que era dizendo assim: abram as fronteiras, sabe? Abram as fronteiras. Aí abria assim, os atores botaram faixas ao redor, fizeram uma performance no final. E sabe, teve uma reação super negativa. Porque os europeus, eles não estão acostumados a pensar desse jeito, né? Então, a gente tem condição de dar lições, né? E por fim, né, para terminar, uma amiga minha me contou que estava aí em Paris fazendo pós-doc e alguém começou a falar mal do Brasil, né? Brasil, isso há uns anos atrás, antes da Dilma, quando estava o Lula. E aí ela falou assim: olha só, vocês têm o Sarkozy, a gente tem o Lula. Mas a gente estava melhor. Então, mas isso para dizer que a violência no Brasil, não sei o que, a gente dá respostas. Quando a gente consegue dar essas respostas, elas são sensacionais, né? Agora, a gente sempre é cortado, a gente sempre tá ali. Então, a gente tem condições, eu acho que a gente vai conseguir. Eu estava pensando aqui uma coisa, a gente está falando da mulher, das redes que estão criando, enfim, todas essas propostas e tal. Como é que o homem está? Os homens estão muito atrás? Vocês estão sentindo que as mulheres estão evoluindo mais rápido do que os homens? A gente vai ter que terminar já, mas eu não consegui resistir essa pergunta para vocês duas. O que você acha, Márcia? Porque eu vejo muita mulher sozinha, as mulheres não estão conseguindo encontros, né? Mais, tá difícil. Porque os homens estão muito desinteressantes, né? Eu tenho muitas amigas, familiares e tal, que desistiram dos seus maridos. As Exato. mulheres heterossexuais estão em crise porque realmente assim os homens são desinteressantes. Então tem coisa mais interessante para fazer do que ficar atrás de boy, né? Pelo amor de Deus. E eu já fui casada 4 vezes, desisti de ser casada. A última vez que eu desisti foi em novembro do ano passado. Terminei meu casamento, porque, por favor, vamos Você ser felizes. é Vamos ser solteira. felizes. Você Agora tem filho? eu tenho uma Você tem filha filho? de Uma 24 filha? anos. Aí, E assim, que assunto. Não, olha só, na minha cabeça, que assunto mais sem graça esse assunto de vida conjugal. É muito chato. é Não, muito que chato. assunto mais chato. Eu sou feliz com as minhas amigas, eu sou feliz com meus livros, eu sou feliz com meus projetos, com as minhas pinturas, com o meu desafio existencial, espiritual, humano, político. Assim, eu não tenho mais tempo para ficar de parceria com um homem, com todo respeito aos homens e a quem gosta desse tipo de coisa. Mas eu, pessoalmente, para mim, eu fico pensando, a vida é muito curta para eu gastar meu tempo com casamento, né? Com todo respeito, enfim. Mas tô falando isso porque eu acho que tem uma crise, sim, das mulheres heterossexuais. O que eu já acho ser heterossexual, eu já acho assim uma condenação. É uma desgraça. Como é que a gente escapa disso, né? Difícil. Desculpem Justamente, falar isso, mas é para brincar um pouco também, né? exatamente. Então, eu acho que assim a vida é tão interessante, apesar de toda a desgraceira que é produzida pelo patriarcal capitalismo, pelo patriarcapitalismo, que é assim, essa ordem do mundo é uma ordem imposta pelo patriarcado e pelo capitalismo. Se a gente pensa um mundo melhor, logo vem
feminismo, ecossocialismo, ecofeminismo, logo vem uma vida tão diferente, um mundo numa outra ordem, um outro mundo possível, logo vem a comunidade, logo vem a gente pensando assim em alternativas econômicas. Quer dizer, não dá para a gente ficar apegado a esses padrõezinhos da burguesia, assim, por mais que façam parte das nossas estruturas, das camadas, né, das nossas sedimentações subjetivas mais profundas. Então, acho que a gente pode superar isso. E a gente, ao mesmo tempo, pode fazer esse exercício, porque a vida, se nós estamos vivos, eu que fico pensando assim no meu caso, né, vou dar um exemplo do meu caso, porque eu penso assim, eu podia, como a Marielle, ter sido morta. Eu não fui morta, eu não fui assassinada. Eu já vivo como uma pessoa que podia ter sido assassinada, mas não foi. Então, o que é a vida para mim? Em vez de eu ter, em relação à vida, o sentimento de rejeição, ou de niilismo, ou de ressentimento, eu tenho em relação à vida um sentimento de aventura, de gratidão, de luminosidade. Eu penso todo o tempo, e qual é o melhor que eu posso fazer? E qual é a vida mais digna, mais justa que eu posso viver? E aí eu sempre me lembro das mulheres, porque eu acho que as mulheres, assim, para resumir com uma terminologia bastante popular, as mulheres só se fodem, só se ferram, só arranjam problemas, só se desgraçam. E aí eu fico pensando, como a gente pode ver uma vida de mulheres sem viver na plena desgraça? Seja no sofrimento subjetivo, porque aquelas burguesas, porque estou feia, porque estou velha, porque estou não sei o quê. Ou as agredidas, porque fui agredida porque o cara me chamou de idiota, ou porque ele me chamou de feia, ou porque ele fez assédio, ou a ofendida, né, a agredida, ou porque ele me bateu, ou porque ele me estuprou. Gente, tudo isso nos acontece e é uma desgraça. E nós temos que dizer para tudo isso, sorry, desculpem, eu continuarei viva e continuarei na luta e farei de tudo para que eu nunca mais viva isso e nem minhas companheiras de luta vivam qualquer tipo de injustiça. Então, para mim, assim, viver é algo que é a fundo perdido, é empolgante justamente porque é absurdo, e a gente segue em frente. Eu estou viva, então tentarei fazer da minha vida, se ela durar um dia, um ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos, sabe lá? Eu tentarei fazer de cada segundo o mais digno, mais justo, mais bonito, mais elegante, mais sincero de todos os momentos. E eu acho que isso constrói realmente uma dignidade, uma vida que vale a pena. Para mim é Muito isso. bom. E você, Ana, você, em relação a casamento, homem, como é que você vê? E vida? Está sem som. Eu acho que um dos grandes problemas que as mulheres enfrentam são autopreconceitos. Então, eu acho que esses autopreconceitos também limitam muito a vida delas, né? Então, vou fazer uma fala assim que eu falo sempre para as minhas amigas. Elas falam, porque eu não tenho, né? Aquele negócio, não tenho namorado, não sei o quê. Eu falo, gente, vocês têm que abrir a cabeça de vocês, né? Então, vocês têm que namorar com gente mais jovem, porque quem sabe os meninos estão pensando de outro jeito, né? E se você quer o tempo todo ficar com um cara da mesma idade, difícil da mesma idade, né? Assim, a gente constata que é um problema, né? Que é muito difícil para eles mudarem a cabeça. Então, assim, eu acho que os autopreconceitos das mulheres, né? Em função disso que a Márcia falou, desses grandes enquadres, esquemas, né? É muito complicado mesmo. As vidas mais libertas, não é? mais liberadas, assim, eu vejo assim, as pessoas casam muito cedo, aí o que acontece? Elas vivem aquela vida sofrida, depois elas se separam, entende? Por quê? Porque elas casaram cedo, elas não saem da casa da mãe, do pai, já levam o namorado para cá. Então, eu acho tudo isso a maior caretice, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas são muito, basicamente, caretas, como dizia a Fernanda Young, credo esses caretas. Eu acho que as pessoas deviam ter uma cabeça mais aberta, ter valores mais abertos, né? Não ficar tão preocupado com todos esses esquemas que te colocam. A gente, num certo sentido, saiu desses esquemas, né? A gente saiu desses esquemas com muito, entre aspas, sofrimento, escolhas, etc., né?
E para terminar, eu vou contar uma história. Antigamente, sim, eu quando era mais jovem, era professora universitária e tal, numa cidade pequena, e aí eu era solteira, né? E um dia eu estava num grupo de mulheres e falei assim, bom, aí elas falaram para mim assim, tipo assim, eu era a estranha do ninho, porque eu era solteira, todas elas eram casadas. E aí ela falava assim, o que você vai fazer amanhã, que era sábado? Eu falei assim, sabe que eu não sei? Eu vou acordar tarde e depois eu acho que eu vou viajar ali na cidade próxima. E elas falavam assim, mas que vida ótima! Porque amanhã eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que ir não sei o quê, eu tenho que ir isso, porque eu tenho os filhos para cuidar e tal. E eu falava, gente, mas foram as opções que vocês fizeram nesse sentido, né? Um monte de mulher de classe média, que tem formação, que ficou nesses enquadros porque quis, num certo sentido, né? Estava É um confortável. enquadre muito forte. Então, eu acho que as Estava pessoas... confortável, né? as pessoas precisam parar de ficar tanto nesses quadradinhos. Eu acho que essa é uma coisa que fez com que a gente ficasse tão chato, careta, como disse a Márcia, difícil de conversar, porque você tem um parceiro que só se preocupa, ou a parceira que só se preocupa com esses enquadrezinhos todos, né? Não dá certo. Em geral, as pessoas ficam muito infelizes. Então, eu acho que as pessoas tinham que abrir um pouco mais a cabeça. Mas, para abrir a cabeça, precisa ter uma economia melhor, né? Para a pessoa poder ser independente, precisa ter um monte de coisa, como disse a Márcia, precisa ter uma base democrática, né? Uma sociedade de base mais democrática. Sem isso, você não consegue fazer isso também. Não estou dizendo que a gente consegue, né? Fazer sozinho. É isso. Muito bom, gente. Olha, foi ótimo. Eu acho que já estamos conversando há mais de uma hora e meia, eu acho. E a gente continuaria bom, mais, né? né? Continuaria mais. Todo mundo aqui está um Adorei. bate-papo maravilhoso. Então, até o Dia da Mulher, né? Que isso vai entrar no Dia da Mulher e vamos ver até onde a gente vai, né? Mulheres unidas aqui. A gente vai longe, amiga. A gente vai longe. A gente vai só, mas vai longe, né? Vamos juntas. Vamos juntas. Vamos melhor. Prazer imenso encontrar vocês e bater esse papo. Eu já catei a Ana Cristina aqui na internet, já vi vários textos dela para baixar, para ler. Obrigada. Maravilhoso. Eu sou sua fã. Igualmente, prazer imenso encontrar vocês. E a gente vai se falando e vamos reconstruindo diariamente o nosso processo de luta e de avanço para superar essa sociedade patriarcal capitalista racista que não nos interessa. A gente tem que superar isso. Isso mesmo, que nós não escolhemos, né? Tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada. Tchau.